Vamos agora falar de conceitos cinemáticos quando o movimento da partícula ou do ponto material se dá ao longo de uma curva. Essa cinemática recebe o nome de cinemática escalar, né? É a maneira mais fácil de introduzir conceitos cinemáticos, como o conceito de velocidade, de aceleração e assim por diante. Então, para introduzir esses conceitos cinemáticos, né, nós vamos então considerar o movimento ao longo de uma curva predeterminada, predefinida, né? A gente sabe que o ponto material vai se movimentar ao longo de uma curva previamente determinada. O exemplo mais simples é o movimento dos veículos ao longo de uma rodovia, de forma que nós podemos pensar, né, na rodovia como sendo, então, uma curva, ou várias curvas, no caso, né? Então, nós temos aqui um exemplo bastante simples, corriqueiro, né? Onde a curva é o leito da rodovia. É isto que estamos querendo dizer, né? Muito bem. Então, neste caso, nós estamos considerando, né, o movimento ao longo de uma curva pré-definida. Às vezes, né, a partícula, o ponto material está aqui, depois ele está ali na frente, né? Veja, neste caso, nós utilizamos só uma coordenada, por isso que esse movimento é simples. Basta uma coordenada para especificar a posição do objeto. Essa coordenada, muitas vezes, recebe o nome de espaço. Não é um nome bom, mas a gente já se habituou com isso, né? E essa coordenada espaço, ela é representada por essa letra, né? S, né? De forma que a coordenada espaço será representada por S. É claro que, em geral, essa coordenada S é função do tempo. Nesse caso, dizemos que o objeto está em movimento, porque a coordenada S, ela especifica a posição do objeto, né? Então, vamos ver aqui como é que a gente introduz essa coordenada espaço, né? Eu considero aqui a curva, está aqui em amarelo, né, para a gente simplificar, né? Então, eu tenho aqui a curva em amarelo, né? E agora, a primeira coisa que a gente deve fazer é escolher, como está indicado aqui, a gente escolhe, em primeiro lugar, a origem. Origem, tem um ponto de origem, né? É a origem das coordenadas. Você escolhe arbitrariamente essa origem, em qualquer ponto, né? Agora, vamos ao próximo passo. O próximo passo consiste no seguinte: se este automóvel ele está no momento na origem, mas se ele chegar até este ponto aqui, né, então nós medimos a distância desse ponto até a origem. Vamos chamar essa distância de D. Então, a coordenada espaço, ela é igual à distância com o sinal mais, né? Se nós orientarmos como fizemos aqui, olha essa orientação, orientamos para a direita, de forma que S é igual a D, né? Onde D é essa distância, como nós já especificamos antes, né? S é igual a D, D é a distância do ponto P até a origem, né? Então, S é igual a mais D, se
ele estiver à direita da origem. No entanto, se ele estiver à esquerda da origem, vamos chamar, digamos que essa distância aqui seja d' desse outro ponto, que vamos chamar de P', agora eu meço a distância de P' até a origem, mas como esse ponto aqui está à esquerda da origem, porque escolhemos uma orientação, então agora S é igual a menos D'. D' é a distância desse ponto até a origem. Agora, tem o sinal menos porque ele está à esquerda. Nós escolhemos uma origem e orientamos o eixo, né? De tal forma que agora nós temos tanto coordenadas positivas quanto coordenadas negativas. Coordenadas positivas são aquelas que estão à direita da origem e negativas são aquelas que estão à esquerda, né? É claro que em cada caso a coordenada é dada pela distância, é só o sinal que muda, num caso e no outro. Veja, de outra forma, se fosse só a distância, nós não saberíamos como distinguir dois pontos que estão à mesma distância. Agora, adotando essa convenção, os dois podem estar à mesma distância da origem, mas a gente sabe que um está à direita e o outro está à esquerda, por conta dessa convenção aqui de sinais, né? De forma que se o carro está aqui, né? Então o S é esta S, né? S é igual a mais D, a distância desse objeto até a origem, né? E se estiver à esquerda, então é diferente, né? Então, veja só, ele passa pela origem, S agora é a coordenada de um ponto, que é o ponto onde o carro estará eventualmente no futuro, né? Então, essa é a coordenada S desse ponto P, o ponto no qual o carro no momento está, de forma que se eu especificar a coordenada desse ponto, eu estarei especificando a coordenada da partícula. É claro que a gente sempre trata o carro, às vezes até o trem, né, como se for realmente uma partícula, né, ou um ponto material, né? Mas é assim que a gente faz em relação a coordenadas de espaço. Veja que no caso das rodovias paulistas, né, a gente adota, né, sempre a origem na Praça da Sé, né? Agora, em princípio, né, mesmo no caso de uma rodovia, nós poderíamos ter, sim, coordenadas negativas, mas é claro que para o grande público fica muito difícil entender esse conceito, né? Mas uma vez orientado e uma vez, né, escolhida uma origem, por exemplo, aqui, então, esse ponto tem uma coordenada positiva, esse tem uma coordenada positiva, e esse aqui, que estiver à esquerda, poderia ter uma coordenada negativa. Então, é sempre bom, apesar de que nas rodovias você não tem, né, coordenadas negativas, né, porque você adota uma origem sempre comum e procura, né, na verdade, não fazer uso de coordenadas negativas, mas na mecânica a gente faz uso de coordenadas negativas. Movimento e repouso. É simples, né? Veja, nesse caso, se a coordenada espaço ou as distâncias, né, mudarem com o tempo, distância até esse ponto aqui, que é o ponto de origem. Se a distância variar com o tempo, nós dizemos que o ponto material está em movimento, né? Se, por outro lado, S for igual a S índice zero, uma constante, nós dizemos que o veículo, o ponto material, está em repouso. E a gente faz muito uso dessa coordenada ao estudarmos o movimento ao longo de uma curva.